Oi, pessoal, boa tarde, mais uma vez boa tarde. Nós vamos iniciar nossa aula. Hoje são 10 de maio de 2021, são exatamente 13 horas e 43 minutos. Nós iniciamos um pouquinho mais cedo, mas sempre aguardamos os demais colegas chegarem. Já adianto a vocês que na aula de hoje nós estudaremos sobre o romance urbano, tá bom? É um conteúdo que está no livro didático de vocês, tá? Nosso conteúdo do segundo período. Na aula passada nós estudamos sobre as crônicas. Falando em crônica, semana passada eu não disponibilizei a tarefa, tá bom? Então, eu vou disponibilizar hoje, tá? Hoje, eu vou disponibilizar a atividade da semana passada, tá certo? Vou deixar aí um espaço até sábado para vocês responderem, tá? E aí, quando for na quinta-feira eu tenho um horário com vocês, os dois últimos. Eu vou disponibilizar a atividade da tarefa, a atividade da semana que vem. Então, já peço que vocês abram aí, por favor, no livro didático, na página 125. Página 125 será o que nós vamos estudar hoje, sobre o romance urbano, tá? Livro didático, página 125. Vamos lá. O romance urbano. O romance urbano ainda está inserido dentro do contexto da prosa romântica no Brasil, certo? Mas o que foi o romance urbano? O primeiro romance brasileiro em folhetim foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. O romance brasileiro caracteriza-se por uma adaptação do romance europeu, observando a estrutura florinesca europeia, com início, meio e fim, seguindo a ordem cronológica dos fatos. O romance brasileiro poderia ser dividido em duas fases: antes de José de Alencar e pós José de Alencar. Pois antes desse importante autor, as narrativas eram basicamente urbanas, ambientadas no Rio de Janeiro. Apresentavam uma visão muito superficial dos hábitos e comportamentos da sociedade. Tá? Então, gente, quais são as características gerais do período do romance urbano? Tá? O contexto histórico, pessoal, do romance urbano, ele está inserido no século XIX, tá bom? O objetivo principal é narrar as raízes e as tradições nacionais, certo? Nós já estudamos que o século XIX ele é marcado por um momento da urbanização do Brasil. As pessoas começam a sair do campo e irem para os grandes centros, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E é nesses romances que começa a narrar a vida privada, a vida da burguesia, certo? Quais eram as principais narrativas desses romances? Exatamente como acontecia o que acontecia na vida da burguesia, tá certo? Com José de Alencar surgiram novos estilos de prosa romântica, com os romances regionalistas, históricos e dianistas. E o romance passou a ser mais crítico e realista. Os romances românticos brasileiros fizeram muito sucesso em sua época, já que uniam o útil ao agradável. A estrutura típica do romance europeu, ambientada nos cenários facilmente identificados pelo leitor brasileiro.
cafés, teatro, rua de cidade, como Rio de Janeiro. Nós temos aí uma imagem, uma litografia de algum baseada na fotografia Vitor Front. Paço Imperial, tá certo? O sucesso também se deve ao fato de que os romances eram feitos para a classe burguesa, ressaltando o luxo e a pompa da vida social burguesa, mas ocultando a hipocrisia de seus costumes. Por isso, pode-se dizer que, no geral, o romance romântico brasileiro era urbano, superficial, folhetinesco e burguês. Dentre os vários romancistas românticos brasileiros, merece destaque José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, tá? Que é o autor da Moreninha, que nós já estudamos que a Moreninha foi o primeiro romance de folhetim no Brasil, Franklin Távora, Bernardo Guimarães, Visconde de Taunay e Manuel Antônio de Bandeira, mais conhecido como Manuel de Bandeira. O Manuel Antônio de Almeida, desculpa. Confundi aqui com o Manuel Bandeira. Pessoal, então, resumindo aqui, nesse momento, esse contexto histórico, esse romance, ele foi intitulado como um romance urbano, porque exatamente narrava a vida da burguesia, das famílias mais ricas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Só que essa vida era maquiada, tá? Eles não apresentavam no romance as fragilidades, a hipocrisia, os problemas da burguesia. Apresentava só a sua pompa, a sua riqueza, o luxo, a facilidade. Então, esses romances tentavam vender a burguesia como sendo a melhor coisa do mundo, né? A perfeição, certo? Quais foram os principais autores do romance urbano? Primeiro, Joaquim Manuel de Macedo. Seu romance A Moreninha fez um enorme sucesso dentre a classe burguesa brasileira, que se sentia extremamente agradada por um novo projeto de literatura, a literatura original do Brasil. Trata-se de um escritor que estava voltado para as narrativas urbanas e tinha como foco a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, e a alta sociedade carioca em seus saraus e festas sociais. Seus romances em forma de folhetim eram como as atuais telenovelas, só que escritos em episódios publicados no jornal. As obras de Joaquim Manuel de Macedo apresentam uma visão superficial dos hábitos e comportamentos dos jovens da época, buscando ilustrar a pompa e o luxo da alta classe capitalista, e com isso escondendo a hipocrisia e a dissimulação da burguesia. Então, gente, primeiro, a cidade centro aqui do romance urbano brasileiro, Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Rio de Janeiro era a capital do império, tá? Então, a burguesia, o foco era exatamente nessa cidade, cidade do Rio. A Moreninha é uma adaptação de um romance europeu, só que ele colocou aí características brasileiras, trabalhou a questão das famílias ricas do Rio de Janeiro, a burguesia carioca, tá certo? Uma espécie de novela, onde o centro da narrativa, o espaço, era Rio de Janeiro. Tem um autor muito conhecido, um autor de novelas, que é o Manuel Carlos, né? A maioria das suas novelas são no Rio. O foco ali é o Rio de Janeiro. Leblon, né? Ipanema. Então, esse autor, Joaquim Manuel de Macedo,
O foco do seu romance era sobre a vida da burguesia carioca. Tá? Como eu falei já anteriormente, ele retirava tudo e qualquer tipo de problema nos seus romances, problemas relacionados com a burguesia. Tentava vender uma vida perfeita que não existia. Um outro autor famoso, dos maiores autores da literatura desse período, foi o José de Alencar, considerado o mais importante escritor do romantismo brasileiro. É ele que consegue expressar o perfeito retrato da cultura brasileira, explorando novas vertentes da produção literária, criando e abrindo caminhos para a criação de uma literatura brasileira original, ampla e de boa qualidade. Valoriza elementos naturais da cultura brasileira, o índio como figura mãe da original cultura brasileira. Suas obras foram capazes de inspirar nos burgueses o gosto pela leitura nacional e também de inspirar diversos autores. Desculpa, gente. Caiu o livro aqui. Vocês não se assustaram, não, né? É bom que vocês não dormem, vocês acordarem um pouco. Deixa eu voltar aqui até pedir a página. Certo. Suas obras foram capazes de inspirar os burgueses o gosto pela leitura nacional e também de inspirar diversos autores a seguir caminhos por eles traçados, concretizando assim seu projeto nacionalista de revelar o Brasil no todo. Alencar possui romances urbanos, indianistas e regionalistas, navegando por todas as vertentes do romantismo brasileiro. Tá. Vocês lembram que na semana passada nós estudamos sobre o José de Alencar? Alguém aqui lembra? Qual foi a obra famosa, uma das obras mais famosas de José de Alencar? Eu falei isso na aula passada, vocês não lembram mais. Responda aí no chat. Deixa eu voltar lá para o chat. Eu até disse, olha, tem uma obra muito famosa de José de Alencar. Sim, Luzivan, foi sobre a Índia mesmo. É uma obra indianista. Ninguém lembra o nome da obra? Iracema, gente. Iracema, tá? Iracema é o nome da obra, certo? Então, uma obra indianista, com foco na cultura e na vida da Iracema, é uma índia, filha do pajé, que se apaixona por um guerreiro português. Então, ele é considerado como o autor mais famoso desse período, exatamente porque ele começa a fugir desse foco somente da vida da burguesia e volta para as tribos, não é, para a vida dos índios, uma obra com características mais brasileiras. Bom, vamos para um outro autor. Vou avançar aqui mais um pouco. Olha uma outra obra famosa de José de Alencar. Tá? Lucília. Uma obra muito famosa de José de Alencar. Entre outras obras famosas dele está Memória de um Sargento de Milícia. Certo? Vamos avançar? Então, essas obras, todas essas obras aqui, ó, são obras típicas do romance urbano. A Moreninha, que é do autor que nós acabamos de citar, quem lembra o nome do autor? Acabei de falar o nome dele. Manuel de Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, tá? Lucília, José de Alencar, mas também tem outras obras, O Moço Loiro, Senhora, Memória de um Sargento de Milícia.
certo? Vamos avançar um pouco. Olha aqui a capa do livro de Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Tá bom? Recomendo a leitura, gente, uma leitura maravilhosa, tá? É uma obra-prima desse autor. A Moreninha, ela conta a história de um rapaz burguês que vai estudar medicina no Rio de Janeiro. Morando em uma república estudantil, Augusto faz vários amigos, entre eles Felipe, que o convida para veranear na ilha de Paquetá. Augusto aceita o convite e seus amigos apostam que ele não se apaixonaria por nenhuma moça. Caso fizesse, teria de escrever romances de amor revelando sua paixão. Augusto, contra a aposta com seus amigos, inevitavelmente se apaixona por Dona Carolina, irmã de Felipe, que recusa namorar-se com Augusto, pois em sua infância havia jurado amor eterno a um certo menino de Augusto. Curiosamente, também havia jurado amor eterno e casamento com uma certa menina. Por fim, ao descobrirem que era uma paixão infantil do outro, entregam-se a esse sentimento, a pureza e a descrição dos personagens, assim como a beleza de um amor púdico. Conquistaram os leitores burgueses, tornando-se esse romance um dos maiores sucessos do romantismo brasileiro. Agora aqui perguntando para vocês, o que vocês acham que essa obra, A Moreninha, ficou muito famosa entre os burguesia carioca? E aí, alguém quer responder no chat? Ninguém? Exatamente porque tratava sobre a burguesia carioca, não é? Uma vida de um jovem estudante inserido nesse mundo do luxo, da elite, tá? Da alta classe carioca. Então, essa obra Moreninha conquista, Manuel de Macedo conquista a elite carioca. Agora, está na hora de vocês trabalharem um pouco, tá bom? Página do livro, deixa eu ver aqui qual é a página. Página do livro 126, vocês vão fazer a leitura de um trecho da obra Memória de um Sargento de Milícias, tá bom? Vocês vão fazer a leitura desse trecho. Essa obra que é um clássico do Manuel Antônio de Almeida, um clássico do romance brasileiro, do romance urbano. Vocês vão fazer a leitura desse trecho, está na página 126, 127, e responder as questões da página 128, 129, tá? Eu vou aguardar vocês fazerem a leitura aí, tá bom? Daqui a alguns minutos, façam a leitura aí em 10 minutos. Daqui 10 minutos eu chamo vocês para vocês me responderem a questão 1 e a questão 2, tá? Vocês vão responder, tá bom? Cada um vai responder uma. Então vamos lá. Vocês entenderam? Beleza. Pois vamos lá, aguardo vocês aí.
Vamos lá, pessoal. Já leram o texto? Vamos iniciar. Primeiro é responder. Vamos começar pelas damas, né, Luzilão? Primeiro as damas. Eu vou começar por ordem alfabética. A ordem alfabética, acredito que seja a Késia. Vamos lá, Késia. Você vai responder a questão 1. Eu vou ler para você e você responde. A obra de Manuel Antônio de Almeida retrata o cotidiano de determinada classe social do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX. De acordo com o trecho em estudo, qual é essa classe social? Justifique sua resposta. Vamos lá, Kézia. É a obra que inspira essa questão é Memória de um Sargento de Milícia, que foi originalmente um tipo de produção literária, com em tempos passados que é lançado de semana em semana. Certo. Vocês podem acrescentar também o seguinte, tá? Que essa obra, ela apresenta uma classe social mais popular. Algumas outras obras do romance urbano apresentavam a alta cúpula da elite carioca, mas essa obra especificamente, tá? Memória de um Sargento de Milícia, ela apresenta uma classe mais popular, como barbeiros, tá? Meirinhos, outros tipos de trabalhadores da classe média baixa, certo? Segundo, agora é a Tailene. Vou ler para você, Tailene, a pergunta. Professor, Oi. eu não tenho livro, não. Você está sem livro, Tailene? Tô ainda, professor, ainda não providenciei, ainda estou esperando a minha amiga mandar. Pois você já deveria ter procurado. Se foi na escola, Professor, como eu falei para o senhor, não estou morando mais no Maranhão. E a minha amiga foi buscar meu livro, só que ainda não está, viu? você é a que está em Goiânia, né? Sim, professor. Ah, tá, eu lembro. Então, vamos lá, Tainá. Você agora. Tainá Almeida. Qual, professor? Qual questão? Eu vou ler para você a letra A da segunda. No capítulo são descritas algumas características de Leonardo quando garoto. A caracterização do protagonista se afasta da visão idealizada que os românticos tinham da infância. Explique essa afirmação com elementos do momento do texto. Ah, não, professor. Deixa eu responder a terceira. A Já tinha até terceira, respondido aqui. a terceira, qual a terceira, de qual letra? A terceira questão. Mas qual é a letra? Tem letra A, B e C. Eu respondi a letra A, B e C. Tá, pois eu vou ler a terceira para você. O barbeiro faz planos para o futuro de Leonardo. Letra A. O pai de Leonardo era Meirinho. Por que o barbeiro rejeita a possibilidade de Leonardo seguir essa profissão? Sim, Tainá. É porque ele queria que o sobrinho dele fosse pastor. Queria que fosse pastor, né? A letra B. Leia para mim a pergunta e a resposta da B. A realização pessoal no trabalho era um ideal liberal burguês, presente nos romances românticos europeus. Os planos do barbeiro para seus afiliados se orientam por essa ideia? Justifique sua resposta com elementos do texto. Eu só coloquei sim. Hum,
Responda a letra C para mim, por favor. Tainá? Oi, professor. A letra C eu não respondi. Certo. Pois vamos lá para o Luzivan agora. Luzivan, responda a letra A da segunda. A letra A da segunda? É porque ele era muito travesso e traiçoeiro. Aí a parte do texto que tá pedindo, para colocar a parte do texto, é muita velhacaria para aquela idade. Que era, tipo, dizer que ele era bagunceiro. Sim, sim. A letra A está perguntando por que que ele era qual era a visão que os autores tinham das crianças. Era uma visão mais de que a criança era mais inocente, né? Não tinha tanta maldade assim. E Leonardo ele já era um pouquinho mais travesso, um pouquinho fugia mais desses padrões, certo? Então é isso. Eu vou deixar essa atividade lá no Google Sala de Aula. Essa atividade aqui ela vai ser da semana passada, tá bom? Eu vou deixar ela lá disponível da página 128 até a página 132. Compreendido? Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, vocês vão responder lá, tá? Vou deixar um prazo até sábado. Até sábado para vocês me entregarem. Aí vai ser referente à semana passada. Aí a da próxima semana, aí eu vou deixar só no sábado também, ou na sexta. Alguma dúvida? Agora eu vou fazer a chamada. Vamos lá. Késia Nayara Freitas, Presente. Ivan Lima, Presente. Tailene Silva, Presente. Tainá Almeida. Presente. Ótimo. Pessoal, até quarta-feira, nossa próxima aula. Deixa eu encerrar aqui a gravação.